Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre um assunto que marcou profundamente a minha infância, que foram os contos de fadas. O meu avô materno, até os meus 7 anos de idade, morava em frente de casa. E sempre que podia, ele contava histórias antes de dormir para mim e para as minhas irmãs. Eu adorava, mas às vezes, eu confesso, eu ficava um pouco assustada com alguns personagens. O meu avô paterno, quando ele ia para a Itália, ele trazia livros infantis italianos de histórias, como Gato de Botas, João e Maria, e outros que, mesmo sem entender o idioma, eu olhava as fotos e era sempre muito prazeroso. E talvez essa mistura de encantamento e medo seja justamente o que torna essas histórias tão poderosas. Muitos anos depois, na véspera da minha defesa de tese de doutorado, que foi em 2008, a minha irmã mais nova, ela não morava no Brasil, mas ela leu a minha tese inteira. E eu lembro que ela falou algo que chamou a minha atenção. Eu falava sobre a interferência da publicidade na formação de hábitos alimentares de mães e pré-escolares obesos de baixa renda. E ela disse que tinha lembrado da bruxa da história do João e Maria, pois a bruxa, né, dava guloseimas aos dois para engordá-los, e quando estivessem bem gordinhos, iria matá-los. E foi interessante, pois essa analogia ela fez sentido para mim, ou seja, os contos de fadas nunca foram apenas histórias infantis. Um autor muito conhecido na área da psicologia, da psicanálise, o Bruno Bettelheim, ele escreveu o livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, onde defende que os contos ajudam a criança a elaborar conflitos inconscientes, como medo de abandono, rivalidade fraterna, ansiedade de crescimento, ambivalência em relação aos pais, desejos proibidos. E os contos de fadas, eles falam a linguagem do inconsciente, ou seja, a linguagem simbólica. No caso da história do João e Maria, alguns elementos presentes que se relacionam com o tema da minha tese. Então, a casinha de doces, né, a sedução pelo consumo, as guloseimas, promessa de prazer, o excesso, engordar. Então, nesse contexto, não é apenas físico, é perder autonomia, é não conseguir fugir. O forno é o ápice, né, da aniquilação da autonomia. A bruxa, ela oferece excesso para depois devorar. Então, não seria uma metáfora extremamente atual? E isso em relação a tudo, não é só em relação à comida. A psicanálise, ela compreende que os contos de fadas falam diretamente ao inconsciente. E segundo Bruno Bettelheim, essas narrativas ajudam a criança a elaborar conflitos profundos, né? Como eu já citei, medo de abandono, rivalidade, desejos ambivalentes entre amor e ódio em relação aos pais, a ansiedade diante do crescimento. E os contos usam símbolos, né? E o inconsciente, de alguma forma, ele entende esses símbolos. É, Percebam como não é apenas uma história infantil, é uma narrativa
sobre desejo, consumo, perigo e amadurecimento. Outros contos usam símbolos e o inconsciente, como eu já falei, ele entende esses símbolos, né? Então, na realidade, no caso, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, a história do Chapeuzinho Vermelho fala do quê? Fala de iniciação, fala de perigo. A Cinderela aborda a questão da exclusão, da idealização. Então, os contos de fadas, eles nunca foram apenas entretenimento. Eles organizam emoções que a criança ainda não sabe nomear. Talvez por isso eles nos acompanham por toda a vida, porque continuam falando ao nosso inconsciente. E talvez ainda existam muitas bruxas e muitas casas de doces na nossa sociedade atual. Obrigada por estar aqui comigo e falarei em outros vídeos sobre assuntos relacionados a esse. Muito obrigada e mais uma vez, se puderem, inscrevam-se no canal e compartilhem com os seus amigos. Muito obrigada.